Pessoal, eu sempre digo que o que há de melhor no canal Luz no Fim do Túnel são os nossos seguidores. A propósito, o JDF Couto, o José Davi, nosso seguidor lá dos Açores, acaba de se tornar membro do canal. Muito obrigado, Açores. Aliás, o José Davi já fez 53 comentários nas nossas postagens, e são sempre comentários valiosos. Os Açores são um arquipélago português, com 9 ilhas vulcânicas, situado lá no Atlântico Norte, paisagens naturais únicas. Eu acho mesmo que é um privilégio morar numa ilha, né? É uma região autônoma, tem autonomia política e administrativa. Enfim, muito obrigado aí ao nosso membro. Torne você também membro do canal Luz no Fim do Túnel. O convite está aberto a todos. Veja, eu acabei de fazer um vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial, mas há que se esclarecer para tirar dúvidas aí dos nossos seguidores e membros. Veja, eu não acredito em Terceira Guerra Mundial nuclear. Quero deixar isso claro, posso estar enganado, a gente sempre pode errar, não é verdade? Mas eu não acredito em guerra nuclear. O que nós temos neste momento é um escalar da própria Guerra Fria. Nós podemos colocar os fatos dentro de uma sequência lógica. Veja, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos lá o encontro dos três grandes personagens em Yalta, que fica lá na Crimeia, Churchill, Stalin e Roosevelt, né? O inglês, o russo e o americano. Veja, esse encontro simboliza aí a vitória dos aliados, né? E a derrota do nazifascismo, né? Entre aspas. Os Estados Unidos saíram na frente, reconstroem a Europa, dominam a política e a economia da Europa, entram num processo de desenvolvimento, de industrialização e de alta tecnologia sem precedentes, né? O século XX é o século do Império Estadunidense, assim como o século XIX foi o século do Império Britânico, assim como o século XVIII foi holandês e por aí vai, né? Veja, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o padrão ouro vai para as cucunhas, né? Entra o padrão dólar, né? Do Federal Reserve, né? Que é um banco privado, né? Criado lá pelos Morgan, pelos Rothschild, né? Pelos Rockefeller, lá nos Estados Unidos. Veja, então, o dólar sem lastro mais, né? Que era lastreado no ouro. Depois ele passa a ser lastreado no petróleo, chamado petrodólar, isso já na década de 70, quando houve as crises do petróleo. E vem o neoliberalismo, né? Churchill, Margaret Thatcher, a União Soviética desaba, né? E a OTAN se expande para o oeste. A China ascende como a maior potência industrial e comercial do mundo. Acabou a ordem unipolar, né? Em fevereiro de 2021, estou fazendo um retrospecto assim rápido, né? Quando que acabou a ordem unipolar? Oficialmente acabou em fevereiro de 2021, quando Vladimir Putin se cansou da desnazificação prometida pelo Ocidente. Prometida lá pelos três grandes, né? Ou seja, a desnazificação e a desmilitarização, né, da Europa, da Alemanha, foi mais uma arrematada mentira, né? E o Putin meteu o pé na porta da Ucrânia, tomada por grupos neonazis, né, patrocinados pela OTAN, que por sua vez é um órgão dos Estados Unidos, né? E a Guerra Fria voltou com tudo. Portanto, a Terceira Guerra Mundial é a mesma guerra que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, talvez em sua fase final. Veja, para lembrar aí dos termos do acordo dos três grandes, veja, e essa primeira parte do vídeo então vai ser dedicada a isso, ou talvez o vídeo todo, porque os nossos vídeos agora, eles têm a duração média de 15 minutos, né? Como foi pedido pelos nossos seguidores. Veja, nós tivemos lá, né, no encontro dos três grandes, primeiro a rendição da Alemanha nazista. A prioridade foi a rendição incondicional da Alemanha, e seguida pela divisão da Alemanha, né, e de Berlim em 4 zonas de ocupação, né, russa, americana, inglesa e francesa.
A zona francesa, a França teria uma zona de ocupação, né, formada a partir das zonas americana e britânica. Veja, a desmilitarização e desnazificação, essa expressão já aparece lá nos termos lá dos acordos entre os três grandes. A Alemanha passaria por processos de desmilitarização e desnazificação. Na verdade, desmilitarização, sim, mas a desnazificação nunca de fato ocorreu na Alemanha. Depois, reparações e trabalho forçado. As reparações de guerra incluiriam trabalho forçado alemão para reparar danos causados pela Alemanha. Sem falar aí da posse pelos aliados de colheitas, urânio, né? E por aí vai. A mineração de urânio, né, passaria sob total controle dos aliados. O Conselho de Reparação de Guerra foi criado lá e sediado na União Soviética. Portanto, o Conselho de Reparação de Guerra ficou a cargo dos soviéticos. A Polônia, veja, um governo provisório comunista seria reorganizado em bases mais democráticas. A fronteira oriental seguiria a linha Curzon, como compensação territorial no oeste da Alemanha. Então você veja que a Polônia sempre é um elemento assim de negociação, né? Até hoje, veja, a expansão da guerra da Ucrânia para a Polônia, né? Quase que uma inevitabilidade. Inclusive o Stalin prometeu então que haveria eleições livres na Polônia. Depois a ONU. O Stalin concordou em participar da ONU e pediu a inclusão de todas as 16 repúblicas soviéticas na ONU. 14 foram negadas, né? Você vê a presença do Stalin nessa negociação. Em guerra contra o Japão, o Stalin se comprometeu a entrar na guerra contra o Japão, né? Recebendo inclusive concessões, como o sul das Sakhalinas, as Ilhas Kurilas, a internacionalização de Dalian e a restauração do arrendamento de Port Arthur. Não vou entrar no detalhamento dessas concessões, hein? O bombardeio do Japão. O acordo era basear os B-29 americanos perto da foz do rio Amur, com o Exército Vermelho Soviético visando a metade sul das Ilhas Sakhalinas. E o apoio americano desejado em Kamchatka, né? Quem quiser, está lá no meu Facebook todos os detalhes dessas negociações. Crimes de guerra, veja, criminosos nazistas seriam julgados nos locais dos crimes. Líderes nazistas seriam executados. Nós sabemos que isso não ocorreu. Aliás, eu tenho um vídeo específico sobre esse tema, que mostra como é que houve o envolvimento do próprio Vaticano, né, para a Operação Paperclip, né? Ele está envolvido, digamos, em tirar os nazistas da Europa, né? Boa parte foi para os Estados Unidos, uma parte foi para o Sul aqui, Argentina, né? Mas aqueles que tinham realmente grandes qualidades militares, científicas, foram para os Estados Unidos, né? O desmembramento da Alemanha, a criação de um comitê para decidir sobre a possível divisão da Alemanha em várias nações. A gente sabe que foi dividido depois em duas, né? A ocidental e a soviética, né? Veja aí, continuando, pessoal, veja. Agora falar da política nacional, né? Nós estamos aí nessa balela, né, dessa PEC da impunidade. Veja aí o que ocorre. Um deputado lá do Pará está sendo investigado pelo desvio de 6 milhões nas chamadas emendas secretas. Adivinha se ele votou sim ou não na PEC da blindagem, né? Porque 6 milhões é troco de bala, né, na nossa Câmara, né? Veja, esse ano ainda eles destinaram 8,5 bilhões em emendas paralelas, né, um novo orçamento secreto. Veja, os autores das emendas não são identificados. Os presidentes das comissões parlamentares oficiam ministérios, confundindo aí os gastos do Congresso com os do governo federal. É para confundir mesmo, para que não possam ser investigados. Então fica difícil visualizar onde é que há corrupção, porque orçamento secreto é corrupção, né? E aí então querem a blindagem, né, com a votação também secreta, ou seja, é uma piada de mau gosto, né? Veja, o que eu diria? Veja, o Flávio Dino, ele liberou aí os perdigueiros
da Polícia Federal para investigar o destino do dinheiro das emendas secretas. Imediatamente, vocês sabem, a canalha lá da Câmara correu doida para criar uma lei de blindagem contra o STF. A situação quer STF neles e Dino para presidente. Quer dizer que a coisa não vai parar assim facilmente. O acordo Mercosul-União Europeia é um novo pesadelo para Washington, cujo sono já anda meio perturbado, não é mesmo? Veja só, voltando ainda à questão da Ucrânia, veja, a guerra da Ucrânia, ela só está de pé por causa da demanda por mercenários e aventureiros enviados via arregimentadores espalhados pela internet. Quantos o Brasil enviou? Para lutar pelo Lázaro Zelensky, para lutar pela indústria armamentista Yankee. Uns 500 brasileiros, talvez. Parece que colombianos é mais ainda, né? Veja, nenhum, ou quase nenhum, voltou ao que se saiba, né? Eles estão lá nos grandes cemitérios ucranianos. A pergunta é, veja só, a pergunta é, o mundo está melhor com ou sem mercenários? O mundo está melhor com ou sem matadores de aluguel? Né? Uma pergunta, né? E o Breno Altman escreve lá, ó, marcada para esse domingo, hoje, jornada de mobilização contra a anistia. Né? É a resposta ao pacto que se arma aí do bolsonarismo com o Centrão, com o objetivo de pavimentar uma candidatura em 2026. Veja, qualquer conciliação com essa manobra é traição ao povo e um vergonhoso tiro no pé. Né? Veja, e o BNDES aprovou aí 1,2 bilhão de reais em financiamentos do Plano Brasil Soberano para empresas afetadas pelo tarifaço aí do Donald Trump, né, que impõe taxas de até 50% nas exportações brasileiras. Em 2 dias, 533 empresas solicitaram 3,1 bilhões, com 30% dos pedidos aprovados e destinados a pequenas e médias empresas. O plano prevê 40 bilhões em crédito, sendo 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões do BNDES, com juros subsidiados, e a contrapartida é que não haja demissões, né? Os recursos apoiam capital de giro, adaptação produtiva, compra de máquinas e busca de novos mercados. A indústria de transformação liderou os pedidos, aí 84%, seguida pela agropecuária, 6%, comércio e serviços, 6%, e a indústria extrativa, 4%. As empresas interessadas têm que ver a elegibilidade lá no site do BNDES, né? Através do portal gov.br. O tarifaço foi iniciado no dia 6 de agosto e afeta 36% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, né? Segundo o Ministério aí do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Causou uma queda de 23% nas exportações em agosto, né? Cerca de 700 produtos, como suco de laranja e combustíveis, estão isentos da taxação. Os Estados Unidos, veja, justificam suas sanções através da narrativa fake de suposto déficit comercial com o Brasil. Não, os Estados Unidos é superavitário no seu comércio externo com o Brasil. O Brasil é que tem déficit, né? Então, assim, também cita aí a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Veja, exemplo do próprio Trump lá dos Estados Unidos. Né? Ele diz que é um ato autoritário do judiciário brasileiro, tal. Então é mais balela, né, para boi dormir, né? Veja, não basta combater os vigaristas aí privilegiados da Câmara. É preciso ir mais a fundo e questionar a própria existência da Câmara. Nesse momento, um corpo estranho está enfiado na nossa goela, hein? Quem é que enfiou ali na Câmara, né? O Brasil precisa de uma profunda reforma política, não é de cima para baixo, é uma reforma política de baixo para cima. Veja, as ruas começam lentamente a reagir à neodireita neoliberal. Atos contra a anistia e o PEC da blindagem ocorrem hoje em todo o Brasil, né? O bolsolavinho típico chama líderes nacionalistas latino-hispano-americanos de ditadores. Agora, se for o Trump, não.
Daí é o Messias, é o Salvador da Pátria, o Rei do Universo. Enquanto isso, repito, a Câmara vai meter na mão o nosso bolso, o STF vai metendo aí o seu Deus de papel, né, na cadeia, e o Executivo vai a Nova York criticar o Trump. É isso aí, é o Brasil. Bom, canal Luz no Fim do Túnel, ficamos por aqui, mais um vídeo aí, estou tentando não ultrapassar os 15 minutos. Vou fazer mais um vídeo hoje, provavelmente, vou falar sobre o Fórum em Defesa da Democracia e contra o Extremismo, né? Onde o Lula vai falar, aliás, ele vai falar também lá na ONU, né? O interessante é que nesse fórum aí, o Trump não vai ser convidado. Olha, em Nova York, hein? Então vamos ficar atento, pessoal. Canal Luz no Fim do Túnel, torne-se membro do canal, a exemplo do nosso amigo lá dos Açores, o José Davi, e faça um comentário, acione o sininho e vamos em frente, pessoal. Canal da mídia alternativa, independente, livre expressão e comunicação. Helder Araújo aqui, foi seu interlocutor, que se despede agradecido pela sua atenção. Até a próxima!